Meu querido, a paz do Senhor Jesus a você que está ligando o seu rádio agora, você que está nos ouvindo aí no programa Mensagem da Cruz. Eu quero trazer uma palavra de Deus para você, para a sua casa, uma palavra de Deus para toda a sua família, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 18, que diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Queridos, esse texto bíblico, ele está inserido em uma das parábolas de Jesus narrada por Lucas. O evangelista Lucas, o médico amado, como assim é conhecido, né, por Paulo, ele teve uma trajetória muito bonita no evangelho. Segundo a história, é dado a ele, né, a escrita também do evangelho de Atos. Ele é considerado o autor do livro de Atos, então ele é considerado um dos maiores escritores do Novo Testamento, escrevendo o Evangelho, segundo traz o próprio nome, Lucas, e também escrevendo para nós o livro de Atos, que é tão importante, de uma história muito forte sobre os primeiros dias da igreja, da formação da igreja aqui na face da terra. E podemos notar também que Lucas foi companheiro de Paulo e viveu em muitos momentos nessa trajetória caminhando com Paulo. Paulo chega a dizer que por diversas vezes ele esteve sozinho, porém com ele só havia ficado ali o evangelista Lucas. Então Lucas é uma pessoa muito detalhista, observadora, e em tudo que ela faz, em tudo que ele faz, ele chega a narrar isso no início do seu livro, depois de apurada investigação. Então ele consegue trazer detalhes importantíssimos acerca do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um Cristo que veio para mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar a história de qualquer homem, de qualquer pessoa. Você que nesse momento está me ouvindo, a intenção de trazer esta palavra nesta manhã para você é lhe informar que Jesus Cristo pode mudar a tua vida, mudar a tua história, mudar a tua família e lhe fazer uma pessoa vencedora para a glória do nome do Senhor Jesus. Não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa a luta que você esteja enfrentando, o nosso Cristo te ama. E esta palavra está sendo endereçada a você nessa manhã. A palavra do Senhor nos diz que Lucas vê, né, a necessidade de colocar um conjunto de parábolas. Ele coloca ali a parábola da dracma, a parábola também das 100 ovelhas e também a parábola do filho pródigo. A Bíblia diz que essas parábolas foram contadas num contexto em que Jesus estava sendo apertado ali pelos fariseus, porque assentava-se com pecadores, porque estava dando atenção a pecadores, porque estava dando atenção a pessoas que eles julgavam pessoas que não tinham nenhuma condição de receber Jesus ou de estar com Jesus. E quando você percebe essa colocação por parte deles, né, esse interesse de ver Jesus se afastar dos pecadores, Jesus diz então a sua missão. Jesus passa a colocar qual é o seu interesse, qual é o seu objetivo, que é buscar pessoas, é buscar vidas, é buscar gente que precisa. E o pródigo é um retrato vivo de alguém que precisa. O pródigo não precisa muito argumento para dizer que ele errou. Ele cometeu loucuras na sua vida. Considerou o pai morto quando ainda estava vivo. Era uma atitude precipitada, né, de dizer, olha, eu quero a minha herança, eu quero a minha parte, eu quero aquilo que me pertence.
E o pai, então, numa circunstância como aquela, faz o quê? Entrega a herança ao filho. Um filho que ainda não estava preparado para receber aquela herança, mas agora estava recebendo. Estava dizendo, pai, eu quero a minha parte, eu quero o que me cabe, porque eu quero viver a minha vida, eu quero sair daqui, eu quero viver uma vida diferenciada. E a Bíblia diz que então o pai condiciona ele, o pai dá a ele a oportunidade de sair dali e viver a sua vida da forma que ele queria. E a Bíblia diz, meus queridos, que o pai então permite ele sair e ele passa a viver uma vida dissoluta, gastando tudo e gastando mesmo com os amigos, com as amigas, com as pessoas, nas farras, nos bailes, né? Ele vai viver a vida dele de forma extravagante. Ele queria o controle da própria vida. Ele queria dominar o próprio nariz, ter o controle de si próprio, achar que já era independente e tinha condições de fazer, e as escolhas dele foram as mais erradas possíveis. Considera o pai, né, uma pessoa morta quando não deveria fazer, já age ali de forma precipitada, deixando o pai, né, numa situação complicada, deixa a casa, abandona a casa, é outro erro que ele faz, abandona a própria cidade, sem experiência nenhuma, e esse rapaz só vai cometendo erros. Lá ele comete outro erro, que é se associando com amigos, com pessoas que ele nem conhecia ainda, os amigos, né, entre aspas, né, se associar a pessoas que ele não conhecia, não tinha nenhuma intimidade, gasta todo o dinheiro, não faz reserva, não faz economia. Esse rapaz só vai cometendo erros na vida. E aí depois que gastou tudo, que está na lona, no fundo do poço, esse rapaz agora vai trabalhar outro erro terrível também. Jesus está contando a parábola num contexto israelita, um contexto judaico. Então esse rapaz vai trabalhar cuidando de porcos. Quando Jesus disse que ele foi cuidar de porcos, aquilo ali já gerou uma repulsa em quem estava ouvindo. Esse rapaz chegou à lona. Os judeus não têm contato nenhum não cria, não cuida, não é um animal para eles completamente isolado na cultura judaica, eles não comem carne de porco. Então, o porco para eles é um animal mesmo imundo e ponto final. Então, quando diz que aquele rapaz foi cuidar de porcos, aí pronto, esse rapaz, Jesus estava dizendo, ele chegou ao fim do poço. Esse rapaz cometeu erros terríveis na sua vida, erros que a gente não tem nem como enumerar todos eles aqui, levaria um tempo para dizer cada erro que ele cometeu. Mas eu poderia dizer que esse filho errado cometeu atitudes certas. Eu poderia dizer que um filho errado fez alguma coisa certa. E entre as muitas atitudes erradas dele, ele acerta em descobrir, querido, que ele estava errado. Ele consegue cair em si, diz o texto. Caindo em si, ele percebe, ele consegue entender que estava errado. E essa talvez seja uma das maiores dificuldades do ser humano. Admitir que está precisando de ajuda, admitir que está no fundo do poço, admitir que está precisando de Deus, admitir que está precisando da graça, de restauração, de ajuda, que precisa de um auxílio, que precisa de um apoio. Talvez nessa manhã você que está me ouvindo já chegou ao fim do poço. É uma pessoa completamente destruída, desestruturada. Já chegou ao mais baixo dos níveis que você poderia chegar. Sua vida está uma ruína, mas você não consegue cair em si e entender que você está precisando de ajuda. Não consegue entender que você está precisando de Jesus, que você está precisando de Deus, precisando de apoio, precisando da graça do Senhor na sua vida. E talvez nessa manhã, meu amigo, talvez nessa manhã, minha irmã, talvez nessa manhã você que está me ouvindo aí através do Facebook, do YouTube, você que está me ouvindo aí através da 104,9, né, através do programa Mensagem da Cruz, deixa eu lhe dizer uma coisa, você precisa de Jesus. Você precisa da graça de Deus. Você precisa entender isso, e isso só começa com arrependimento. Isso só começa com a atitude de compreender, de meditar que você está precisando de ajuda.
Há pessoas, às vezes, que não quer procurar o pastor, não quer procurar a esposa, o esposo, os filhos, a família, e dizer, eu estou precisando de ajuda, eu estou desesperado, eu estou angustiado, eu não consigo, eu não sei o que fazer na minha vida, eu não sei o que fazer na minha história, eu não sei como fazer. E esse rapaz, ele cometeu tantos erros, mas esse filho consegue acertar quando ele cai em si. Quando ele consegue entender que diz, olha, eu estou no lugar errado. Eu fiz uma burrada na minha vida. Meu Deus, eu estraguei a minha história, eu estraguei a minha vida. Onde foi, o que foi que eu fiz? Onde eu estava com a cabeça? Onde eu estava com a minha vida? No que eu estava pensando? Esse rapaz consegue entender que ele estava precisando de Deus. E talvez nessa manhã, você que está me ouvindo agora, também esteja precisando admitir na sua vida que você está precisando. Não adianta, rapaz. Olha para o lado. Olha onde você está. Olha o trabalho que você está. Talvez você era para estar mais longe. Talvez era para estar num emprego melhor, uma profissão melhor. Trabalhando em um lugar melhor, vivendo num lugar melhor. Mas às vezes, a atitude impetuosa, os erros que você foi cometendo ao longo da sua vida, lhe trouxe até aí. Você sabe disso. E você não quer admitir que você está precisando da graça de Deus, da misericórdia do Senhor na sua vida. Da misericórdia de Deus na sua casa, na sua família. Mas esse rapaz, o texto começa dizendo que caindo em si, ele admitiu que ele precisava. E ele caindo em si, ele agora toma uma outra atitude que é importante, que é a ação. Esse rapaz consegue agir, porque às vezes nós ficamos no remorso. Quantas pessoas que estão me ouvindo agora que choram ouvindo uma palavra como essa? Quantas pessoas que estão me ouvindo agora que derramam lágrimas diante do rádio, diante da internet, diante do vídeo que está ouvindo, assistindo, das reflexões que recebe, mas não consegue tomar uma atitude. Ele diz, levantar-me-ei. E o texto diz que ele se levantou. A vida, querido, ela não pode ser só movida com remorso. A intenção da reflexão não é só lhe fazer chorar, porque senão você só vai ficar no emocionalismo, no superficial, sem tomar atitudes concretas na sua vida. Esse rapaz, ele admitiu que estava errado. Este rapaz agora toma uma atitude, ele se levanta e vai até a casa do seu pai. Ele toma uma postura de ir, ele toma a decisão de ir, ele reflete, ele ensaia o discurso. Quantas pessoas agora, esse início ainda, mês de fevereiro agora, início de 2019, quantas pessoas estão ensaiando melhorar de vida, fizeram tantas promessas agora no final de ano. Não, esse ano eu vou mudar, eu estou errado mesmo, eu preciso melhorar. Aí, minha esposa, nós vamos mudar, esse ano nós vamos fazer dieta, vamos caminhar, a saúde está ruim mesmo, eu vou parar com essas coisas, eu vou deixar essa mulher para lá, eu vou deixar esses problemas para cá, vou cuidar dos meus filhos. Ele faz promessas. Ele cai em si, consegue até admitir que está errado, é um passo importante. Não vou dizer que é descartado, que não é uma coisa certa, é certo sim. Reconhecer que precisa mudar, reconhecer que precisa melhorar, reconhecer que precisa ser uma pessoa melhor. Mas aí, meu querido, você precisa também tomar uma atitude de mudança, se converter, mudar o rumo da sua vida, voltar para a casa do Pai, voltar para a presença de Deus, voltar para a presença do Senhor, porque só assim, querido, a sua vida será uma vida restaurada para a glória de Deus. Será uma vida mudada, uma vida transformada, uma vida completamente regenerada pelo Espírito Santo. Esse rapaz cometeu tantos erros,
mas acertou quando reconheceu que estava errado. Mas acertou quando se levantou. E acertou também quando descobriu que tinha um pai. E não era qualquer pai, eu tenho um pai bom. Ah, querido, não tem coisa melhor, atitude melhor que esse rapaz tomou em reconhecer que foi ele que estava errado, que o pai dele era um homem bom. Ele diz assim, olha, o meu pai é um na casa do meu pai, o jornaleiro, tem versões que diz diarista, jornaleiro, trabalhador, mas a expressão jornaleiro aqui, ela nasce numa etimologia de um significado de pessoas que não têm vínculo empregatício com a fazenda. São aquelas pessoas que prestavam um dia de serviço, uma diária. O diarista é aquela pessoa que vai ali, você precisa fazer uma faxina na sua casa, ele trabalha aquele dia e pode nunca mais trabalhar. Ele não tem vínculo nenhum. E aí ele diz, olha, meu pai é tão bom que os jornaleiros, os diaristas que não têm vínculo trabalhistas, que não têm vínculo com ele, é uma pessoa que tem fartura de pão, que vive alegremente, fartamente. Que pai é esse? Esse é o pai bondoso. E esta parábola, ela não é a parábola do filho pródigo, ela não é a parábola da dracma, ela não é a parábola da 100 ovelhas, ela é a parábola do Deus amoroso. É isso que Lucas está tentando nos mostrar. Quando Lucas conta as 3 parábolas, ele diz que Jesus estava encurralado pelos escribas, sendo colocado num momento de aperto, dizendo por que ele só senta com pecadores, por que ele gosta de pecadores, por que ele dá espaço para os pecadores. E é aí, meu querido, que Jesus conta essas parábolas dizendo, olha, eu gosto de pecadores porque o meu pai, ele deixa 99 ovelhas para buscar uma que está perdida. Sabe por que Jesus gosta de pecadores? Porque o meu pai é semelhante à mulher que, tendo 10 dracmas, perdendo apenas uma, e ainda ficando com 9, ela desarruma a casa, ela vai à casa, ela faz tudo, uma faxina para encontrar essa. Sabe por que Jesus gosta do pecador, querido? Porque ele diz que o meu pai é capaz de acolher nos seus braços o filho mais novo e também o filho mais velho. Talvez nessa manhã você queira saber por que Deus te ama tanto assim. Esse Deus, querido, que se você olhar em proporção, eram 100 ovelhas. Uma se perdendo é 1%. Uma ovelha só, 1% do rebanho se perdeu. E Jesus se importou. Se você vai para a dracma, ela tem 10, ela perdeu uma. 10% era importante para Jesus também, ele foi lá buscar. Se você olhar para a parábola dos 2 filhos, 50% foi perdido, mas mesmo assim também era importante. Não há limites. Deus te ama. Esta parábola é a parábola do pai amoroso, do pastor amoroso, da mulher que procura, que busca. E talvez nessa manhã você esteja nessa mesma condição. Você esteja vivendo essa mesma situação, essa mesma vida, essa mesma dificuldade. Se sentindo aí que não tem um pai, esse rapaz acertou quando ele disse, o meu pai é bom. O meu pai é bom. Na casa dele tem fartura. Na casa do meu pai há alegria. Na casa do meu pai há abundância. Na casa do meu pai há sempre as portas abertas. É essa visão, querido, que você precisa ter do seu pai. Enxergue o seu pai nessa manhã, o Deus que te criou, o Deus maravilhoso, que te ama, que morreu na cruz do Calvário para te dar o perdão, para te dar acesso à presença de Deus. Talvez nessa manhã, você que está me ouvindo agora, está aí passando as suas angústias, as suas dificuldades, as suas lutas, esteja precisando da presença do Senhor.
esteja precisando da graça de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Mas que nessa manhã, meu querido, a bênção de Deus, esse Cristo maravilhoso, que veio a este mundo, deixando os céus de glória para vir a esta terra, assumindo a forma de homem, tomando uma morte de cruz, para que você tivesse vida e vida em abundância. Reconheça nessa manhã que você precisa mudar. Tome atitude e se levante e vá até a presença do seu Pai. O Pai é tão bom que o Pai nem precisou ouvir o discurso. Quando ele ensaiou aquele discurso todo, Pai, eu pequei e tal, quando ele vai, o Pai correndo, nem lhe ouvindo o que estava falando, pulou nele, abraçou ele, beijou-lhe no seu pescoço e disse: o meu filho estava morto e reviveu. O meu filho estava perdido e foi achado. Gente, traga depressa um anel para ele. Vamos devolver a ele a condição de filho. Ele não queria nem ser filho novamente. Ele voltou sem exigências. Outro acerto maravilhoso desse rapaz. Há pessoas que se preocupam com o que vai perder. Por isso não querem voltar. Há pessoas que ficam dizendo: olha, eu vou perder os amigos. Eu não vou ter mais aquela vida que eu tinha antes. Se eu voltar agora, não será mais do mesmo jeito. As pessoas vão me olhar de um jeito, vão me olhar de outro. E o meu irmão mais velho, elas estão preocupadas. Mas o filho mais novo, quando ele acertou para valer. Ele disse: eu vou voltar para papai, porque meu pai é bom. Lá o jornaleiro tem uma vida boa. Lá os jornaleiros são bem tratados. E eu vou pedir a ele para ser funcionário dele. Eu quero ser empregado dele. Ele não pediu, ele não veio com exigência. Tem gente que está cheio de exigências. Está preocupado com o que vai perder e acaba perdendo tudo. Está preocupado, querem ganhar a própria vida, querem salvar a reputação, querem salvar o nome, querem salvar a imagem, querem se proteger e se esquecem de que precisa voltar. Ele volta. E quando volta, sem se preocupar com nada, o pai já chega dando tudo. Traga sandália, traga roupa, bota um anel no dedo, né? Mata um bezerro cevado, faça festa. É isso que nesta manhã Deus está fazendo pela tua vida. Festa. Volte, meu querido. Volte à presença do Pai. É tempo de voltar. É tempo de buscar a presença do Senhor. É tempo de se chegar à casa do Pai. Porque nessa manhã Deus quer abençoar e mudar a sua vida. Que Deus te abençoe com esta palavra. Que Deus te abençoe com esta mensagem. Que ela toque profundamente o seu coração. Em nome de Jesus, meu querido. Em nome de Jesus.